Muito bem, então, dar as boas-vindas a todos e agradecer aqui estarem nesta sessão da Associação de Juristas Católicos. Passaram já 18 anos desde a última revisão constitucional enfim, a questão está novamente agora em cima da mesa, com uma oportunidade que parecia boa, num contexto de estabilidade aparente, mas que, apesar de tudo, tem sido marcada por muita discussão política e profundamente crispada também nestas matérias. Na Associação de Juristas Católicos, nós temos como missão divulgar a função do direito da sociedade e a importância dos valores que o informam e contribuir, através do estudo, para o aperfeiçoamento da legislação e a aplicação do direito. E, portanto, naturalmente não podemos ficar de fora deste debate. E gostávamos, no fundo, temos este anseio de ouvir especialistas e pessoas que refletem sobre vários temas dentro da revisão constitucional, para que possamos também fazer a nossa reflexão e dar um contributo para o processo de discussão que está em curso. Nós vamos ter vários oradores ao longo deste ciclo de conferências, com perfis diferentes, especialistas em áreas diferentes, em fases diferentes das suas carreiras e da sua especialidade, no fundo, e essa riqueza parece-nos que é boa trazer aqui para o debate, no fundo, permitindo termos várias perspectivas sobre aquilo que aqui gostamos de refletir. E nesse sentido, enfim, dou as boas-vindas a todos os que aqui estão enfim, agradeço em particular também à União das Associações de Comércio e de Serviços, que gentilmente nos acolhe nesta sala para este ciclo de conferências. Esta nossa primeira conferência é dedicada ao tema da organização política e subsidiariedade, que é naturalmente um tema muito, muito caro à doutrina social da Igreja. É certo que não há um modelo ou um sistema político cristão propriamente, não é? Mas a compreensão sobre as formas de organização da sociedade, sobre o modo como as estruturas sociais se organizam, no fundo são fenómenos que respeitam ao homem e, nesse sentido, interessam claramente aos católicos e, em particular, aos juristas católicos. Dentro dessa reflexão sobre estes temas, encontramos, obviamente, princípios, critérios de julgamento, diretrizes de ação que nos ajudam na nossa missão enquanto juristas, portanto, a cumprir a justiça e também enquanto católicos nas nossas vidas em geral. Portanto, agradeço muito à doutora Silvia Manjarona e ao doutor Vasco Ressano Garcia terem aceito o convite para aqui estar. Passaríamos então, no fundo, a esta sessão. A doutora Silvia Manjarona é doutorada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Católica e desenvolve investigação a temática da subsidiariedade enquanto modelo de Estado. O Dr. Vasco Ressano Garcia é licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa e depois, como estava a dizer, fez aqui uma deriva para a ciência política, concluiu o mestrado em ciência política na Universidade Católica, escreve nessa área e colabora com a Brutéria e com o .SJ. E passaria agora a palavra, então, aos nossos oradores, começando, talvez, enfim, em termos de... Tínhamos aqui combinado, talvez, começando aqui pelo Dr. Vasco Ressano Garcia, falarmos, em geral, sobre a organização política à luz da doutrina social da Igreja. Muito obrigado. Um bocadinho rouco, mas eu acho que me conseguem ouvir bastante bem. Então, começar por esse seu convite para estar aqui. Eu, às tantas, quando estávamos a definir o que é que se punha no meu nome, podemos pôr jurista, e eu sim, eu gosto de responder jurista para me sentir ainda em casa, porque eu acho que a minha maneira de pensar foi muito influenciada pelo direito, portanto é uma grande alegria estar aqui com a Associação de Juristas Católicos e partilhar painel com uma especialista, com a professora Silvia. Então, eu não sou grande especialista, portanto acho que isso é bom para gerir as expectativas, mas este convite foi muito desafiante, porque, ao contrário, se calhar, de um especialista que tem aqui o desafio da síntese, tudo aquilo que já pensou, tentar reduzir, a mim, eu fiz o caminho inverso, foi olhar para aquilo que eu já estudei e que eu, de certa forma, experienciei, eu nos últimos 2 anos estive a trabalhar no Parlamento Europeu, e perceber, há aqui um exercício que eu, na verdade, nunca fiz, que era tentar aplicar um bocadinho o que eu estudei àquilo que foi a minha rotina durante uns tempos. E, portanto, o que eu proponho
é partilhar um bocadinho esse exercício teórico que fiz na preparação para esta minha curta intervenção. Bom, então, o meu tema é a organização política e, como o Sr. estava a dizer, não existe provavelmente um modelo de Estado para uma igreja que é católica e universal, seria bastante incompatível. Portanto, o referendo da regionalização e as fiscalizações preventivas, etc., não estão propriamente no compêndio da doutrina social da Igreja. Mas há mesmo muita coisa que está. Eu sou um grande dentro dos círculos em que me movo, sou um grande divulgador do compêndio. Acho que eu próprio não fazia ideia que ele existia até muito tarde, e acho que é pena, porque não só tem muito material, como tem remissões infinitas para tudo. E pronto, e basta folhearmos um pouco o compêndio para descobrirmos que, de facto, há muito que podemos refletir, que podemos usar como parâmetros de análise e como guias de ação. Eu desconfio que quem está aqui na sala, e mesmo quem está a seguir, tem um interesse bastante aprofundado sobre o tema, portanto não vou fazer grandes introduções, mas, portanto, temos 3 princípios basilares. Um deles, a professora explicará bastante melhor do que eu, e depois, portanto, subsidiariedade, bem comum e solidariedade. E por isso, olhando para esses 3, eu fui um bocadinho percorrendo, olhar para a nossa atualidade democrática e ver, então, aqui o que é que se calhar podia ser melhorado, o que é que podia ser trabalhado. Aviso já, não tenho grandes propostas de revisão constitucional, longe disso, mas pronto, aqui há alguns temas que me pareceram relevantes e interessantes para lançar para a discussão e quem sabe, iniciar aqui uns processos mais do que dar grandes respostas. Acho que há uma coisa importante e que às vezes eu acho que até pode ser motivo de alguma frustração para um cristão que conhece a doutrina social da Igreja, normalmente depois de já ter conhecido as ideologias políticas, porque é assim, porque os partidos estão na televisão e a doutrina social da Igreja não está propriamente, mas que é muito bem, então isto agora onde é que se encaixa? Esquerda, direita, liberal, e por isso eu gosto sempre de começar pela ideia ou pela concepção de pessoa que está na base de tudo isto. E que eu acho que muitas vezes, e que no caso da doutrina social da Igreja, ou no caso do cristianismo e da Igreja Católica, é uma concepção complexa e é uma concepção que não se presta a atalhos. E isso às vezes pode ser, se calhar, motivo de alguma frustração para quem quer respostas rápidas, mas a realidade é assim. E este percurso que eu vou fazer, não pensei propriamente em termos ideológicos, ou o que é que encaixava aqui, o que é que encaixava do outro lado, mas antes, muito bem, a partir desta concepção da pessoa humana, de uma pessoa humana que tem algumas características que eu mais à frente vou dar umas pinceladas, mas sem grande detalhe, mas a partir desta concepção da pessoa humana, onde é que isto nos leva, que me parece ser exatamente a forma como a doutrina social da Igreja cresce, a partir desta pessoa que é criada à imagem de Deus, para onde é que isto nos leva, para que tipo de sociedade, para que tipo de organização. Então, eu proponho começar pela a forma como a Igreja entende a democracia. Eu, enquanto democrata convicto que me considero, lembro-me de, a primeira vez que li aquela formulação de que a Igreja encara com simpatia o regime da democracia, de me fazer alguma confusão. Pensar, isto não é pouco, não devia dizer a Igreja, porque se a alternativa são regimes ditatoriais e totalitarismos, etc., como é que não existe aqui uma abordagem quase total, quase acrítica? E pronto. E rapidamente percebi que ainda bem que assim é, ainda bem que a Igreja tem essa reserva. E porquê? Porque essa reserva, porque a Igreja, na verdade, tem esse olhar sobre qualquer ato moral. Ou seja, a democracia, tal como qualquer ação que nós tomamos, é medida não por si, portanto a democracia não é uma coisa perfeita e cristalina à parte, é como qualquer construção humana, algo que deve ser medido pelos valores, pelo bem que gera ou
não gera, que degenera. E, portanto, não podemos olhar só para a democracia como uma coisa boa. A democracia é boa para a Igreja se for capaz de atingir e alimentar determinadas coisas. E, portanto, citando quem sabe, na centésimos anos, na encíclica do Papa João Paulo II, que é a tal fundação da simpatia, e vou ler rapidamente, diz o seguinte: a Igreja encara com simpatia o sistema da democracia enquanto assegura a participação dos cidadãos nas opções políticas e garante aos governados a possibilidade quer de escolher e controlar os próprios governantes, quer de os substituir pacificamente quando tal se torna oportuno. E depois continua dizendo que não pode favorecer formações de interesses restritos e que usurpam o poder do Estado, etc. Pronto, então o que é que nós temos aqui? Nós temos duas coisas que me parecem bastante diferentes. Primeiro, a ideia de substituir pacificamente os governantes, portanto, uma visão bastante restrita da democracia, à la Karl Popper, que a democracia é isto, é a substituição dos governantes, mas depois tem a parte que veio antes de assegurar a participação dos cidadãos nas opções políticas, e depois continuava falando da importância da dignidade da pessoa humana, do Estado de Direito. Portanto, dividindo isto em dois, temos este lado mais prático das eleições e temos o lado mais da participação, do autogoverno, se quisermos assim chamar. E por isso eu queria também dividir a minha apresentação nestas duas partes. Começando então pela questão das alterações, das substituições dos governantes. Sobretudo, portanto, vou falar de eleições, sobretudo das eleições ao Parlamento. É uma coisa que me preocupa bastante. Como a linha, quando nós vamos ver a linha da abstenção, o gráfico não para de subir. E podemos ter a esperança de que isto, na verdade, seja um planalto e que depois volte a descer por algum motivo, e é possível que assim aconteça, mas nada nos indica que tendamos para aí. Portanto, neste momento estamos num crescendo infinito. Mas, como sabem, o tema da abstenção é um tema que na noite eleitoral é o grande drama da nossa sociedade, mas no dia seguinte, quem ganhou, ganhou, com um voto ou com 10 votos é indiferente. E segue com a sua vida. Bom, eu acho que isto é problemático em dois sentidos. Eu acho que é problemático porque quer dizer que o cidadão não sente qualquer vontade em participar, e o que fica aquém daquilo que a Igreja considera que é um desenvolvimento saudável, integral, social e cívica, mas mostra também que do lado dos políticos, e eu acho que não estou a ser demasiado exigente, têm ficado muito aquém de quaisquer iniciativas e de procura de uma maior participação. Mas isto esbarra sempre num problema, que é quem define a lei eleitoral são precisamente aqueles que são visados e que sofrem os resultados. E, portanto, estamos neste impasse. Uns nesta sala lembrar-se-ão certamente melhor do que eu de como esta discussão é recorrente e como continuamos na mesma. E eu estava a pensar e pareceu-me que isto era parece um tema, até do ponto de vista ideológico, bastante consensual, a questão da reforma eleitoral, mas que teima em não ir a lado nenhum. Portanto, eu não tenho aqui um otimismo cego de que, depois, com novas regras, as pessoas serão inflamadas por um espírito democrático e vão todas a correr para as urnas. Mas, se olharmos até quase para o lado moral disto, o que me frustra é não haver qualquer tipo de mudança de comportamento diante de uma realidade que não cessa de se alterar. E, portanto, parece-me, e de certa forma, julgo que o desafio destas conferências é também pensar no que é que a associação, os juristas católicos, no que é que poderiam propor, refletir, etc. Isto parece-me quase, utilizando uma expressão estrangeira, um no-brainer, que é, de facto, do ponto de vista eleitoral, é preciso fazer alguma coisa. De facto, depois há pessoas que são mais
proporcionais, outros são mais maioritários, mais plurinominais e mais uninominais, certo? Mas eu acho que existe mesmo um consenso que tem de ser estimulado. Porque, como é um tema só da noite eleitoral, facilmente entramos num novo ciclo político e a coisa não volta. E por isso, colocar isso em cima da mesa e puxar pelos partidos, eu diria que até é um tema que é relativamente fácil de se atingir entre as pessoas, depois não digo nos votos, mas conseguir sentar à mesa pessoas de diferentes sensibilidades e construir alguma coisa, como por exemplo foi feito em 2018, eu lembro que havia uma proposta da SEDES e da APDQ, que é assim a sigla, que me pareceu bastante interessante e na altura até ouvi um deputado do Partido Socialista a dizer que até concordava, mas depois parece que uma coisa não é urgente, nunca avança. Curiosamente, eu estou a falar de um tema que não precisa de revisão constitucional. Portanto, e curiosamente em sentido inverso. É um dos temas que no documento que tem as propostas, que compila as propostas todas que os partidos apresentaram agora na Assembleia da República, é esta revisão constitucional, onde todos os partidos, eu por acaso tomei nota, todos os partidos propõem alterações ao artigo que diz respeito. E temos muitos preocupados com a questão do Círculo Nacional de Compensação, depois uns mais preocupados com a questão do cálculo e do método D'Hondt, isso não é método D'Hondt. A minha curiosidade é ver onde é que isto vai dar, porque se todos concordam que vai mudar, será que vai mudar alguma coisa? Ou, como cada um puxa para o seu lado, depois no limite não dá em nada, que é aquilo que eu acho que tem acontecido, pelo menos desde que eu nasci, portanto, pelo menos desde 1996. E eu acho que Portugal, claro que nós olhamos lá para fora, isto está longe de ser um problema português, a questão da abstenção, mas eu acho é que não nos podemos escudar por trás dessa desculpa de que isto é quase um problema sistémico para não tentar formular, e a mim parece-me que a Assembleia da República, eu tenho tido essa sensação nesta legislatura, que com mais partidos, eu nem sei se é mais partidos, mas que tem havido e agora com estas comissões de inquérito também, mas mesmo antes disso, que o Parlamento tem recuperado alguma centralidade, e eu acho que é fundamental, e pronto, e depois e eu digo noutros Parlamentos, no Parlamento Europeu, e há ali, nomeadamente a nível de meios, algumas diferenças que têm inevitavelmente resultados. A Assembleia da República, eu acho que tem um modelo de funcionamento muito antigo, já não sei quem dizia que a Assembleia da República, se fosse uma empresa, se tivesse algum tipo de responsabilidade contabilística, digamos assim, nunca funcionaria, porque o método de trabalho interno é sobre as eleições, e acho que os jovens, sobretudo, têm arranjado outras formas de participação política, e é disso que eu também vou falar a seguir, mas não deixa, a Assembleia da República não deixa de ter as competências que tem por as pessoas não votarem. Portanto, é preciso aqui fazer alguma coisa. Segunda coisa que o Papa João Paulo II falava naquela citação, que é uma citação que, entretanto, foi transferida ipsis verbis para o compêndio da Doutrina Social da Igreja, é a questão da participação política. Pronto, é um tema que entra, ou da participação, e naquele caso da participação política. A questão da participação é quase um subprincípio do princípio da subsidiariedade, portanto, eu não vou tentar aqui explicar grande coisa, mas acho que nós temos um grave problema de centralismo, em primeiro lugar. Eu sou lisboeta e vivo aqui ao lado. Só percebi isso quando fui para Bruxelas e trabalhei com pessoas do norte do país. Por exemplo, a expressão norte do país é uma expressão bastante centralista, porque vai desde Coimbra até Barcelos. Mas sobretudo, uma sociedade civil que tem as suas limitações, isto depois terá mil razões, e eu não vou tentar identificá-las, porque diria umas e deixaria outras talvez até mais importantes de fora. Mas quero então voltar um bocadinho atrás. Porque é que a participação é importante? E de certa forma, eu acho que até é um bocado dos nossos tempos, que é, nós vemos muitas vezes que participação significa pancadaria, conflito, polarização, etc. Então poderíamos ter uma alternativa, que era aqui um
uma tecnocracia mais ou menos liberal, respeitam os nossos princípios, os nossos direitos fundamentais e cada um faz a sua vida. Um bocado aquilo que a Comissão Europeia às vezes é acusada de ser. É verdade que do ponto de vista material, e se calhar até traria algumas vantagens. Mas não é essa a visão que o cristianismo, que o cristão tem da vida em sociedade. Porquê? Porque não é essa a visão que tem da pessoa. E eu acho que isso é uma coisa que nós neste momento estamos um bocadinho perante essa escolha, que é a polarização, o debate público, que tem sofrido imensos desafios, mas tem um custo, implica necessariamente aqui um esforço que é cansativo e para usar uma linguagem até eufemística. Mas, enquanto cristãos, nós não podemos, pelo menos a mim parece, aceitar uma vida em sociedade que só quer é tranquilidade, não é? Que quer é uma vida privada, cada um faz, cada um tem a sua esfera bem delimitada, naquela lógica de que a minha liberdade acaba onde começa a tua e deixa de haver um corpo social comum, deixa de haver comunidade. Pronto, isto tem a ver, como eu dizia, com uma visão sobre a pessoa, uma visão da pessoa aberta à transcendência de Deus, mas à transcendência do infinito, de uma pessoa sempre em desenvolvimento, sempre em construção, e de uma pessoa que é singular e que é livre. Portanto, que é singular e por isso que tem algo para acrescentar que mais ninguém tem, e portanto precisa de se encontrar com os outros porque é um ser sociável e transcendente por natureza, e uma sociedade que precisa da participação dessa pessoa, porque o bem comum, sem essa pessoa, o bem comum é indivisível e sem essa pessoa não consegue ser atingido. Mas eu acho que a minha geração está muito afastada dos partidos políticos, arranja formas diferentes de participação, há um grande ativismo em diferentes áreas. Acho que, se calhar, a questão climática é aquele em que pelo menos tem mais voz e etc. Isso é fantástico, mas a Constituição, por exemplo, neste momento para a Assembleia da República, restringe a eleição a partidos políticos. Portanto, temos aqui de conjugar as duas coisas, porque se continuamos a restringir a participação, por exemplo, num órgão de soberania a partidos políticos, mas vemos que os partidos políticos não conseguem atrair pessoas de fora. Eu trabalhei com um partido político, mas por acaso não sou militante. Pronto, esse desencontro não é sustentável a longo prazo. Portanto, quem diz, sim, os jovens encontraram outras formas de se organizarem, uma política se calhar mais híbrida, isso eu considero que é um bom sinal. Mas enquanto o sistema estiver desenhado para partidos políticos, tal como está, e porque, sinceramente, também não estou aqui a promover a abolição dos partidos políticos, isso há já houve quem fizesse, mas eu também acho que a alternativa não seria melhor. Mas o que eu quero dizer é, se temos novas formas de participação política, das duas uma. Ou então o sistema adapta-se a essas novas formas, ou então o sistema consegue absorver essas novas formas. E os partidos, a meu ver, se há coisa que têm mostrado, é que não estão com essa capacidade. Isto depois terá muitas razões por trás. E da mesma forma que há pouco eu dizia que a lei eleitoral é difícil de alterar porque os principais visados são aqueles que têm poder para alterar, os partidos políticos acontece um bocadinho a mesma coisa, que é quem tem o poder para alterar é quem está dentro, e quem está dentro não se tem, se calhar, assim tanto interesse em perder a posição de ascendência dentro da organização. Mas eu considero que é preciso, portanto, neste sentido, eu acho que podemos, por exemplo, a Sociedade Civil é fundamental, é preciso associações como a Associação de Juristas Católicos, é preciso muitas outras e devem trabalhar, mas eu acho que é preciso, a par e passo com esse desenvolvimento, quase abrir de olhos dos partidos e andar em cima dos partidos, com as limitações que eles têm,
Papa Paulo VI já dizia, que a adesão de um cristão ou de um católico a um partido tem de ser crítico e não ideológico. Pronto. Portanto, não é como se fosse uma surpresa para nós agora que os partidos levantam dificuldades, mas eles continuam a ter um monopólio, digamos assim, da arena política mais tradicional, mais institucional. E se nos divorciamos deles e continuamos a divorciar deles continuamente, não nos basta arranjar formas alternativas. Enquanto o sistema for dominado pelos partidos, é preciso ir falar com eles, é preciso conversar com eles e é preciso, de certa forma, pressioná-los para que eles se transformem. De que forma é que isto se refletiria numa revisão constitucional? Bom, a Constituição já diz que os partidos devem ser, eu até pus aqui, claro que depois isto vale o que vale, reger-se pelos princípios de transparência, organização e da gestão democráticas e da participação de todos os seus membros. Portanto, eu não sei se acrescentar mais 2 alíneas a este artigo 51 teria alguma consequência prática, tenho sérias dúvidas. Poderia eventualmente, eu não estou nada seguro daquilo que vou dizer, a questão de, por exemplo, retirar-lhes o monopólio de acesso à Assembleia da República, eventualmente movimentos independentes, se podem ir nas autarquias, porque é que não podem na Assembleia da República. Mais uma vez, e no fim teremos tempo para conversar, e portanto estou certo que haverá argumentos bastante fortes contra e eu não estou certo de lhes conseguir dar resposta. Mas acho que os partidos precisam claramente de ser mais responsabilizados e mais responsáveis perante os eleitores, e neste caso as associações, não parece, infelizmente, acontecer. Pronto, não tenho bem noção de há quanto tempo é que estou a falar, 17 minutos, não é? Então, vou só para um terceiro tema, que, portanto, mantendo-me sempre dentro do tema da organização política e não ainda coisas muito mais concretas. Às vezes pensei no tema da justiça, mas achei que não me ia aventurar por aí, mas sem dúvida que é um dos temas que o Papa João Paulo II, naquele parágrafo, refere como fundamental e condição sine qua non para uma verdadeira democracia, a questão do Estado de Direito, e pronto, e como vemos, não só pela Europa, mas também, em certos casos, por Portugal, não é algo que podemos dar por garantido, como nada de resto na vida política. Mas pensei num outro tema que eu acho que é um tema bastante difícil para um partido político, mas que eu não vejo, poder ser difícil para os partidos políticos, mas a sociedade está toda a clamar por isso. E eu acho que isso não acontece em Portugal, mas que tem a ver com o tema da burocracia e da administração pública. Eu tive a experiência de trabalhar no Parlamento Europeu, não na Comissão Europeia, mas trabalhei muito de perto com a Comissão Europeia, tinha muitos amigos que trabalhavam na Comissão Europeia. Pronto, fora a questão dos salários, que são mesmo campeonatos completamente diferentes, há um grande choque de realidades, quase do ponto de vista até... Bom, eu não quero ser injusto com os funcionários públicos, não é nada disso. Mas há aqui uma burocratização endémica. E é engraçado porque eu estava a pensar neste tema e estava na Constituição online, portanto fiz Ctrl+Find e fui dar... e está lá mesmo escrito, logo no texto no artigo sobre a administração pública, 267, diz a administração pública, logo no número 1, será estruturada de modo a evitar a burocratização. E eu não conhecia esta referência, achei bastante graça, que aquilo que me parece ser um órgão que sofre especialmente de muita burocratização, ter na Constituição essa referência. E eu acho que nós tendemos a pensar na burocracia um bocado como filas e papeladas e é uma chatice, mas a burocracia é muito mais do que isso, é muito mais destrutivo do que só uma coisa que podia demorar
10 minutos demorar 2 dias. É mesmo uma degeneração do Estado. E a Igreja não se cala nesse tema. E há aqui um parágrafo do compêndio que usa uma expressão que eu achei bastante caricata, eu não tinha reparado, pelo menos quando tinha lido antes, mas que diz: a elefantíase do aparato burocrático nega de facto ao cidadão a possibilidade de se propor como verdadeiro ator da vida social e política. E eu acho que isto é de facto algo que um partido tem muita dificuldade em incluir no seu programa eleitoral, porque isto é a lei da oferta e da procura, e eles andam à procura de votos, e quem tem do outro lado muitas vezes são funcionários públicos, familiares, etc. Mas eu acho que hoje em dia é relativamente consensual dentro de grande parte do espectro político-partidário que Portugal tem graves problemas de administração pública, de gestão pública, e não me estou a referir lá acima às patentes mais elevadas, acho que é uma coisa endémica, uma coisa autárquica, e isso vê-se quando nós percebemos que metade das coisas são feitas por baixo da mesa. Não é? Isso devia levantar-nos a sobrancelha, pelo menos, a que alguma coisa não está em grande forma. Pronto, eu acho que é um problema geral dos Estados modernos, um Estado que, pelas melhores razões, quer chegar a todo lado, mas depois, pelas piores razões, não se consegue controlar e, se calhar, perde também a noção da subsidiariedade. Mas eu acho que é mesmo um motivo, e agora esta é a minha opinião política, a Igreja já não me disse isto, nem li isto em lado nenhum, mas eu acho que é mesmo uma dificuldade grave de Portugal. Isto altera-se por decreto? Eu acho que dificilmente, ou pelo menos por decreto constitucional, dificilmente. Por acaso, o PSD e a IEL propõem alterações a este artigo 267, mas isto vale o que vale. Eu duvido que teria grande impacto na realidade do dia-a-dia. Seria uma alteração até mais simbólica do que outra coisa. Mas acho que é... Sim, mas acho que é uma dificuldade. E porque é que eu acho que a sociedade civil, e neste caso, por exemplo, uma associação, deve pensar sobre isto? Porque eu acho que os partidos sozinhos não se vão lançar nesta aventura porque sabem as perdas eleitorais que isso pode significar. Ninguém vai dizer que devemos subir os salários da administração pública, sobretudo dos cargos intermédios ou mais altos, porque isso é dar um tiro no pé para os outros milhares de eleitores que vão considerar que é uma injustiça. Mas discutir isto e perceber e de certa forma, calcular, fazer um diagnóstico e perceber o que é que estamos a perder devido a esta burocracia e esta incapacidade de renovação da própria administração pública, eu acho que é bastante urgente. Pronto, eu já falei mais de 20 minutos, não já? Então eu acho que vou ficar por aqui. E pronto, e no fim teria todo o gosto em conversar sobre isto e outros temas que pareçam de grande interesse. Obrigado. Obrigada, Vasco. Achei muito interessante essa ideia de que não devemos ter medo da polarização, na medida em que ela nos faz, que faz parte, é inerente ao debate público e à discussão pública, nos faz participantes, enquanto cristãos, não é? Não devemos aceitar uma vida tranquila, no fundo, não sei se era essa expressão que usaste, mas eu achei muito, muito engraçada, desafiante. Muito bem, passaria agora a palavra à professora Gerona, vamos falar sobre subsidiariedade. Muito bem. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o meu colega de painel, Vasco, agradecer o convite à Associação dos Juristas Católicos, na pessoa da doutora Inês Quadros. Permitam-me que faça um cumprimento aqui especial ao professor Mário Pinto, que vejo aqui à minha frente, que me dá uma responsabilidade imensa falar de subsidiariedade. Aumenta a minha responsabilidade de falar de subsidiariedade ao pé do Sr. Professor. Eu venho falar sobre subsidiariedade na Constituição e vou até prometer aqui ao Dr. Vasco que tem a solução para os seus problemas. A subsidiariedade invoca a responsabilidade e a participação, dois temas que referenciou,
e faz acabar com a burocracia e com a estatulatria. Portanto, eu tenho aqui a solução para todos os problemas. Se quiserem registar isso. O que eu venho aqui falar, agora já de forma mais séria, é sobre subsidiariedade na Constituição. E proponho-me fazer de 3 maneiras. Pensar como é que entrou a subsidiariedade na Constituição. Pensar e refletir onde está agora. E depois sugerir onde é que deveria estar. Essa vai ser a minha grande ousadia, se me permitirem. Então, como é que entrou a subsidiariedade na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico? Assinalou-se no ano passado, os 30 anos dessa introdução, quando, a propósito da terceira revisão constitucional, em 1992, para acolher o Tratado da União Europeia, todos sabemos disso, nós tivemos que fazer um aditamento ao número 6 do artigo 7 da Constituição para entrar essa expressão subsidiariedade. E para quê? Com o intuito de possibilitar a relação entre nós, Estado-membro, e a União Europeia, já que a União Europeia, com o seu aprofundamento do Tratado da União Europeia, implicava já essa reflexão de concorrência de competências. Isso veio salvaguardar. E, portanto, nós fizemos, a propósito dessa revisão, a Comissão Eventual da Revisão, nessa altura, apresentou 6 projetos para essa revisão e dos 6, 3 propuseram a introdução do conceito de subsidiariedade. O que passou foi, de facto, o aditamento do número 6 ao artigo 7, que foi proposta do PSD e do PS, uma proposta conjunta que passou. Mas, assim, muito levemente, foi uma situação, na altura, muito pouco consensual, muito politizada. Uma referência muito grande sobre os perigos da introdução da subsidiariedade. À esquerda ouvia-se falar em perigos e, mais à direita, ouvia-se a referência de que podia ser a solução para evitar abusos da própria União Europeia. Portanto, foi neste cenário que a subsidiariedade entrou na nossa Constituição. E, portanto, entrou na nossa Constituição como um descodificador da legitimidade. Portanto, em matérias de concorrência, vamos saber quem é que tem o poder e o dever de agir. E manda o princípio da subsidiariedade, que esse poder está o mais próximo possível dos cidadãos e, à luz da relação da União Europeia, está mais próximo dos Estados-membros possível. E, portanto, nós fomos pioneiros nessa introdução na Constituição. A seguir a nós está a Itália, ali em 2001, mas nós, de facto, tivemos essa ousadia de colocar no texto constitucional a palavra, o conceito de subsidiariedade. Mas, se é assim que ela aparece no nosso ordenamento jurídico comunitário, como é que ela aparece no ordenamento comunitário, propriamente jurídico comunitário? Aparece, curiosamente, no número 1, de forma implícita do Tratado da União Europeia, no artigo número 1, e depois no artigo 5 e 3b também do próprio Tratado, mas como é que ele aparece? Como é que ele vai cair no seio da reflexão da União Europeia? A responsabilidade é de Jacques Delors. Muita gente desconhece esse feito, até porque Jacques Delors, Presidente da Comissão Europeia, filiado no Partido francês, Partido Socialista Francês, mas teve uma formação católica desde tenra idade. E, portanto, isso justificou, provavelmente, esta sensibilidade para estas temáticas. Eu diria, afirmava mesmo que, sem dúvida, que por esse motivo. Mas antes de 89, porque o Jacques Delors preferiu um discurso de abertura do Colégio da Europa, em 89, foi nesse discurso que ele introduziu esta palavra, mas já antes, em 84, no relatório Spinelli, um dos fundadores da União Europeia, e já antes também, eu tomei nota, um deputado do Partido Popular Europeu, o alemão Van Ayersen, em 84, introduz o conceito de forma pouco explícita, mas já a denotar estes princípios, que era o princípio da complementaridade. E Spinelli reconhece essa complementaridade, esse princípio, como sendo a subsidiariedade, mas não o expressa formalmente, e é depois Jacques Delors que o vem a introduzir através deste discurso, que ficou muito conhecido, e, portanto, vem para a União Europeia a propósito deste político que, sendo socialista,
tem esta formação católica. Depois, disse eu há pouco que ele, onde é que a encontramos? Encontramos, então, no ponto de vista do ordenamento jurídico interno, nos artigos que eu referenciei, no comunitário, logo de forma implícita, no artigo 1 do próprio tratado, e depois também no artigo 5 e artigo B e artigo 3b do tratado. Essa era a primeira pergunta, não é? Como é que ela apareceu? A segunda é, onde é que está agora? Onde é que está agora? No ordenamento jurídico interno vem também com a 4ª revisão constitucional em 97, e desta feita já com outra grande ousadia, que foi entrar dentro da reflexão da área do Estado unitário, entra no artigo 6, há um aditamento número 1, artigo 6, que diz que o Estado é unitário, passa a dizer que o Estado é unitário e respeita na sua organização e funcionamento o regime autonómico insular e os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da administração pública. Portanto, a subsidiariedade com a 4ª revisão constitucional entra no foro da organização interna do poder político. Uma grande ousadia, digo eu, e bem, que nós tivemos do ponto de vista da Constituição. Onde está agora? Está nestes dois artigos, está no artigo 7 e no artigo 6, e depois no cenário comunitário está também, a partir de 97, neste mesmo ano de 97. Eu não posso dizer que nasci em 97, não é? Para ninguém acreditaria, eu não posso socorrer do seu suporte indicando algum ano para o meu nascimento, eu vou dizer, já não me fica bem. Portanto, mas em 97, tal como nós fizemos essa introdução com a 4ª revisão constitucional, também o Tratado de Amsterdão vai colocar o princípio da subsidiariedade no artigo desta feita, no artigo 5º, no número 3. Depois, mais à frente, a partir de 2009, com o Tratado de Lisboa, a subsidiariedade ganha um peso ainda maior. Ela aparece como um protocolo específico, anexo ao próprio Tratado de Lisboa, que foi, como todos sabemos, muito ousado, quer dizer, não tão ousado como os que criam a Constituição, que não passou, queriam, mas enfim, mas já houve, de facto, um maior avanço, e por isso mesmo houve uma preocupação em colocar o princípio da subsidiariedade desta forma destacada, porque dizia o protocolo anexo muito bem que a partir de agora os parlamentos nacionais teriam o poder e o dever de vigiar a sua observância. Saber se a União Europeia cumpria efetivamente com o que dizia nos seus textos. E aí os parlamentos nacionais serviriam quase de um vigilante para as boas práticas. Saber se cada ação, cada decisão era tomada na instância devida. E qual é a instância devida? Diz a subsidiariedade a mais próxima possível do cidadão. Portanto, é este o cenário e é esta a resposta de onde é que está agora. Já vimos onde é que apareceu, onde é que está agora. Passamos para o que vai ser para mim um bocadinho mais ousado, que é onde é que deveria estar, então, a subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade está aí bem presente nos princípios fundamentais. Está presente naquela área que o professor Mário Pinto chama como o apartado antes do início da própria Constituição. Onde estão os metaprincípios, também nas palavras do Sr. Professor aqui presente, que me dá esta responsabilidade imensa. Portanto, sendo um metaprincípio, nas palavras do professor Mário Pinto, e aí vou-me recorrer do ponto 8 da intervenção do Sr. professor Mário Pinto na última palestra de Tocqueville, em outubro de 2022, que, pensando sobre estas temáticas, fez uma magistral conferência sobre o princípio da subsidiariedade do Estado na comemoração desta expressa inscrição da Constituição Portuguesa, e no ponto 8 faz referência aos metaprincípios, aos princípios dos princípios. E são eles, diz o professor Mário Pinto, o primeiro, pessoa humana, a dignidade da pessoa humana. O segundo, o bem comum, e também noutros escritos o professor faz a referência do bem comum em democracia.
E, em terceiro lugar, o princípio da subsidiariedade. Se eu estiver a dizer alguma coisa errada, sou um professor. Faça para outros. E, portanto, tratando-se aqui de um meta-princípio, ele está onde deveria estar. Neste apartado primeiro, que antecede a primeira parte da Constituição. E, portanto, o primeiro meta-princípio está consagrado no artigo 1, a dignidade da pessoa humana, e depois faltam, digo eu, identifico eu, o segundo e o terceiro meta-princípio. O segundo e os terceiros meta-princípios. O bem comum e a subsidiariedade. Se o bem comum valeria aqui uma reflexão própria, fazendo justiça à sua ampla dimensão do bem que se reconhece no eu e no outro, e não apenas na soma das satisfações individuais, e, portanto, mas seria aqui uma reflexão à parte, e não quero ir por aí, nem devo. Vou seguir apenas na reflexão do designado terceiro meta-princípio do professor, que diz o seguinte, então, que nos faz pensar e refletir no porquê. O que é a subsidiariedade que justifique esta designação e este enquadramento? Porque é que ela está aí bem nesta área e porque é que falta estar em mais em algum sítio? O que é a subsidiariedade? Pergunto eu. É um meta-princípio, afirma-nos o professor Mário Pinto. E é um princípio fundamental da doutrina social da Igreja. Da doutrina social da Igreja. E aqui faço aponto com o título deste ciclo de conferências, já que o significado e a origem do princípio da subsidiariedade remete-nos para a doutrina social da Igreja, cujos princípios fundamentais, bem comum, subsidiariedade e solidariedade, tendo, obviamente, tudo por fundamento na dignidade da pessoa humana e no que aquilo significa. Já identificámos como é que a subsidiariedade entrou no ordenamento jurídico, onde é que está agora, e agora vou assumir toda a responsabilidade de dizer onde é que poderia estar. E para isso justifico com o significado e as origens. Deveria estar, posso eu adiantar, não o coloquei já aqui, mas deveria estar no artigo 1. Se aqui posso deixar alguma sugestão a esta associação, é que se reflita sobre isso. No artigo 1, ou até no 2, deixo isso para os juristas, mas parece-me a mim, enquanto politóloga, que não faria mais sentido. Porque o Estado tem que ser subsidiário para incluir a subsidiariedade. E da perspectiva da organização interna da administração, ou na perspectiva da colaboração externa, ele tem que ter essa denominação. Para absorver as suas indicações, ele deve ter essa denominação. E digo eu também por outros motivos, que já têm a ver também com critérios de defesa dos valores da vida e de algumas ameaças que por aí andam em relação a ela. Mas lá espera. Então, qual é o significado e a origem do princípio da subsidiariedade? É essa a questão que eu me coloco. No final da minha intervenção e para justificar onde eu a proponho que deva estar incluída. Relativamente à descodificação semântica e múltiplos sinónimos de subsidiariedade, talvez os que melhor enquadram esta lógica do que eu aqui estou a apresentar seja colaboração e apoio. Existem vários sinónimos de subsidiariedade. Na minha ótica, colaboração e apoio são similares, são diretos e primeiros. Já que outros remetem para significados mais próximos daquilo que nós entendemos por supletividade. E subsidiariedade e supletividade não são a mesma coisa. Supletividade remete-nos para o agir em substituição e a subsidiariedade sustenta a ação movida por competências próprias. Estão inerentes a cada um de nós. Se a subsidiariedade e a supletividade têm provocado algumas confusões, o que parece ser de facto mais consensual a todos é que a subsidiariedade é um clarificador das atribuições de competências. Ajuda a reconhecer onde é que está a sua sede. A subsidiariedade radica a sua essência nas comunidades intermédias.
apelando ao cumprimento dos direitos e deveres de cada uma, desde a família ao Estado. Procurando que as decisões sejam sempre tomadas a um nível mais próximo possível dos cidadãos. E tem, ao contrário da subjetividade, uma função positiva e uma função negativa. Do dever / direito de ação e do dever / direito de omissão. Eu aqui já estou a pôr os deveres à frente dos direitos por outras razões. É o chamado paradoxo de subsidiariedade que uma filósofa francesa, Chantal Milon del Sol, que é talvez uma das grandes referências da atualidade sobre subsidiariedade, tão bem caracterizou. Este paradoxo, a função negativa e positiva, o dever e o direito de agir e o dever e o direito de se abster. Eu vou recorrer agora, entretanto, a uma definição própria de subsidiariedade, neste esforço de continuar a entender a sua definição e a sua origem, que eu tenho no meu livro, na minha publicação Subsidiariedade, Doutrina Política e Modelo do Estado, que é a seguinte. A subsidiariedade é um princípio de direito natural, que regula as competências baseadas em responsabilidades próprias. É também um princípio democrático na medida em que a sua aplicação impede a omnipotência das instituições e do Estado. Portanto, esta é talvez uma definição possível e que engloba todos os critérios ou os fundamentais que estão associados ao princípio da subsidiariedade. Então, este é o seu significado, então qual é a sua origem? Falta-me a mim dizer. A origem do princípio remete-nos para o pensamento cristão, em primeiro lugar, este ponto, para a axiologia cristã e para os valores da singularidade da pessoa, que há pouco falou. A pessoa que é única, irrepetível e por isso mesmo é insubstituível. Daí que a sua ação, a sua participação seja de importância radical. Isto tudo associado à dignidade que é, de facto, inerente à vida. É um princípio sem gradações. Estou-me a lembrar do seu artigo no Observador, a propósito de eutanásia. A dignidade é um princípio sem gradação, ao contrário da liberdade que é. E, portanto, uma das origens do princípio é, de facto, esta axiologia cristã. Depois, outro ponto fundamental que eu aqui aponto para a origem do princípio da subsidiariedade é para o primado ontológico, ou o argumento ontológico que vem também justificar. A pessoa precede o Estado. Nada a dizer. Ninguém pode dizer o contrário. O Estado é uma realidade a partir do século XVII, a pessoa existe. A pessoa precede o Estado e, como disse Francisco Lucas Pires, é esta uma verdade em função da qual o Estado vai ter de se humanizar e não o homem quem tem de se estabilizar. Uma reflexão muito pertinente. Uma realidade que não tem forma de ser contestada. A pessoa que precede o Estado, nós estamos em primeiro lugar do Estado. O Estado serve para nos apoiar em recurso, em socorro. A origem do princípio pensamento cristão, aliás, se fôssemos um pouco mais, se tivéssemos mais tempo também, um pouco mais a fundo da questão, veríamos que já desde a antiguidade o pensamento da subsidiariedade pode ser identificado. Depois, obviamente, o pensamento tomista é uma referência sem comparação também na edificação do conceito de subsidiariedade. Toda a herança tomista, como eu estava a dizer, a herança do catecismo social de Velpi e de Messner são referências fundamentais para entendermos a evolução do conceito de subsidiariedade. Mas ele, de facto, se tiver de escolher esta origem principal, eu remetia para o pensamento cristão, para o primado ontológico, este argumento que a pessoa percebe o Estado, e para a formalização do próprio conceito na doutrina social da Igreja. É na doutrina social da Igreja que, pela primeira vez, se pensa sobre a aplicabilidade da subsidiariedade. A ideia já consta no início, na Rerum Novarum, de Leo XIII, em 1891, mas a expressão função subsidiária aparece 40 anos mais tarde, na 40º ano, com Pio XI, que na famosa citação, que eu não vou
citar na íntegra, para não vos maçar, mas que sugiro leitura, diz o seguinte: assim como é injusto subtrair aos indivíduos o que eles podem efetuar com própria iniciativa e trabalho para confiar à comunidade, do mesmo modo passar por uma sociedade maior e mais elevada, o que as comunidades menores e inferiores podiam realizar é uma injustiça, um grave dano e perturbação da boa ordem social. E termina mais à frente. Persuadam-se todos os governantes de que quanto mais perfeita a ordem hierárquica reinar entre as várias associações, segundo este princípio da função subsidiária, tanto maior serão a autoridade e a eficácia sociais, e tanto mais feliz e fecundo será o Estado da nação. Portanto, desta forma, a função subsidiária apresenta-se como uma solução conciliadora entre autoridade e autonomia, entre felicidade pessoal e bem comum. E isso veio para ficar. E é em sede da doutrina social da Igreja que isto é mais pensado e mais refletido. E todos temos que aprender com isso. E todos temos que aprender com a doutrina social nesse aspecto. Portanto, a doutrina social da Igreja tem este papel fundamental no reconhecimento e entendimento do valor da subsidiariedade e tem este papel fundamental porque também, para além de defender esta importância da pessoa de forma incontestável, também reconhece a importância do Estado. Não podemos cair na tentação de pensar que a doutrina social da Igreja está, ou alguma vez esteve, contra o Estado, não? Aliás, todos os escritos das encíclicas papais vão no sentido de colaborar com o que eu estou a dizer. De facto, reconhecem que o Estado é fundamental e não pode ser dispensável. Diz-se mesmo, aqui, fazendo a ponta aqui com esta realidade mais ideológica, da procura de saber se o Estado é ou não necessário, mais Estado, menos Estado, a Igreja, a doutrina social, sempre defendeu nem muito nem pouco Estado, o suficiente. Eu vou até aqui passar mais à frente, não sei como é que eu estou de tempo. Uns 5 minutos. 5 minutos. Então, 5 minutos bastam para lembrar, a este propósito da importância do Estado, as palavras do professor Manuel Braga da Cruz, que diz o seguinte no seu livro Os Católicos, da Sociedade e o Estado, de 2013. A Igreja não é defensora nem de um Estado abstencionista, nem de um Estado avassalador, mas de um Estado que, atento às necessidades da sociedade, intervém onde e quando ela precisa. Ao Estado compete regular, promover e garantir os direitos sociais, não assumir primariamente, muito menos exclusivamente, a prestação de tais direitos. Esta referência é também muito importante para a nossa reflexão e para pensarmos neste papel das funções do Estado. Até onde? E, portanto, como só tenho já, se calhar, 4 minutos, e para terminar, por tudo o que foi dito e por tudo quanto eu investigo e tenho investigado, arrisco afirmar que a subsidiariedade é o travão necessário à omnipotência do Estado e o travão necessário ao avanço de muitas leis, muito pouco amigas da vida. É um princípio indicador da organização do poder, por isso está onde está, no artigo 6, mas poderia e deveria, e aí assumo a responsabilidade do que estou a dizer, se transitasse para o artigo 1 da Constituição, ser também o garante do respeito pelo cumprimento da inviolabilidade da vida. Subsidiariedade alicerce-se no fundamento da pessoa e na sua dimensão dual. O ser, a pessoa é a relação. A pessoa só existe no outro. A pessoa não existe sem o outro. A diferença entre indivíduo e pessoa. E, portanto, por tudo isto, a subsidiariedade é também o garante da participação. O fundamento de uma nova cidadania. Aquilo que Chantal Milon del Sol chamava de cidadania de ação, de movimento. Dizia eu que a subsidiariedade é também este garante de participação, porque chama todos, porque são singulares, irrepetíveis, chama todos, convida todos à ação. Porque é impossível não cumprir com o nosso propósito. A que reconhece que, por ser única, irrepetível e insubstituível, a pessoa tem o dever e o direito de agir segundo as capacidades que lhe são próprias. No fundo, os talentos.
Os talentos que todos recebemos, que são dons únicos, que nos foram confiados para servir. Que nos conferem, como se fossem uma impressão digital, um dever de agir, segundo as nossas capacidades únicas. E por isso a subsidiariedade instiga a todos, da família ao Estado, à ação, à participação, à partilha, à proximidade, à responsabilidade, à criatividade e à solidariedade. Meus senhores e minhas senhoras, acabo com esta frase que nos diz tanto neste cenário onde nos encontramos. A subsidiariedade convida-nos à vida. Muito obrigada. Muito obrigada. Esta dimensão que eu acho que foi tão bem demonstrada, que de facto a subsidiariedade é tantas vezes vista como um travão ao nível de decisão superior, não é? Mas na verdade é também uma interpelação à participação, não é? Instiga à participação dos cidadãos. Isso é uma dimensão muito interessante que aqui nos trouxe. Eu abriria agora o espaço para algumas perguntas que queiram fazer, ou algum comentário, interpelação. Bem, posso abrir as hostilidades, gostei imenso, escrevemos com chave de ouro este ciclo de debates. Faria uma pergunta, mais ali para o Vasco, que era o seguinte: no fundo, acho que assinalou certamente os três pontos em que realmente nós olhamos para as coisas e vemos que as coisas não estão bem. Um deles, que não é só da vossa geração, na realidade, salvo as exceções, já vem desde a nossa, é essa falta de empenhamento. E o que eu vejo nas sucessivas gerações é o mesmo problema, que é termos os partidos que são paredes à frente. E de facto é fácil dizer, mas é o empenhamento político, etc. Mas na realidade há essa objeção, há esse óbvio, sabe? Como é que se entra, o que fazer. Pensou já sobre isso, dentro da experiência que tem de ter passado pelo Parlamento Europeu, etc. Tem algumas pistas que pudesse, no fundo, para fazer face a esta, no fundo, estarmos de fora, não é? Mesmo sem alterações do sistema político, etc., na verdade, mas realmente é pouca a participação, aquilo que se vê é pouca participação, sobretudo das pessoas mais novas, etc., nos partidos. Portanto, perguntaria se tem alguma reflexão, alguma pista, o que fosse. Não. Mas eu diria que, como eu disse, eu não sou militante, portanto sou a última pessoa com grande autoridade para apelar à militância e ao que seja. O que eu acho que, até antes da própria militância individual, ou sim, da própria militância, eu acho que há um contacto. Foi uma coisa que eu tive acesso e que valorizei muito em Bruxelas, que a maior parte das pessoas com quem eu trabalhava eram militantes. E, portanto, eu acho que só essa aproximação já destrói um bocadinho a imagem do muro. Eu, convivendo com eles, claro que eu não estou a dizer que toda a gente então deve ir trabalhar para uma Câmara Municipal ou para o Parlamento Europeu, mas esse convívio com pessoas que estão dentro do aparelho, não é? Até a própria palavra aparelho assusta um bocado, eu acho que pode desfazer alguns mitos e algumas distâncias. Para além disso, para além desse convívio, que eu acho que já seria benéfico, agora também não é assim tão fácil, porque as pessoas não andam com um sinal na testa a dizer eu sou militante, e são cada vez menos. Mas eu acho que... Eu não tenho a certeza do que vou dizer. Mas eu acho que, se calhar, é quase perguntar como é que se entra num partido, se calhar poderíamos dizer, com algumas diferenças, como é que se entra numa paróquia. Acho que o primeiro ponto é ter a coragem de ir lá e conversar com as pessoas. Por exemplo, eu vivi 2 anos em Bruxelas e não entrei em nenhuma paróquia. E fui à missa e não conversava com ninguém. Mas se eu tivesse
perguntado às pessoas se me tivesse envolvido e desenvolvido algumas relações, eu acho que íamos perceber que sem dúvida que os partidos terão toda a tal lógica de aparelho que eu estava a dizer, e todo aquele cinismo típico e as campanhas individuais e os egos, mas não têm só isso. E eu acho que, ou tenho a esperança, que alguém que vá bater à porta e que comece a envolver-se, agora implica tempo e disponibilidade que naturalmente muita gente não tem, mas vai descobrir, e essas próprias pessoas vão descobrir que se calhar tem ali uma pessoa com potencial, uma pessoa que pode contribuir. Eu diria, eu não me sinto nada em posição de poder dizer isto, sobretudo da minha experiência e da minha idade, mas eu diria que esse bater de porta e esse estabelecer contacto e relação seria já um grande passo, que parece pouco, mas que eu acho que é um grande passo, e a ideia que eu tenho é de que há pessoas que passam 30 anos um bocado com essa conversa da grande distância, grande distância da grande distância, mas que nunca tiveram sequer a oportunidade de bater à porta e se calhar deixavam entrar e diziam: estamos exatamente à procura de alguém como tu. Agora, a participação política depois não vai dar cargos para todos, não é? Portanto, aí há um lado de gratuidade que eu compreendo perfeitamente. Eu não faço ideia como é que vai ser quando eu tiver família, trabalho e uma data de exigências. Se vou ter tempo, é essa gratuidade de estar a escrever umas declarações de princípios que não vão a lado nenhum, ou ir a reuniões, não sei, eu próprio... Portanto, na verdade, é uma questão com a qual eu me debato, mas ainda não arranjei nem perto de uma... Eu gostava de dar aqui fazer toda uma pergunta aos ilustres colegas juristas. Este princípio constitucional tem 20 anos na Constituição. Aliás, não faltam juristas, filósofos, que defendem que o princípio da subsidiariedade é realmente um princípio de filosofia jurídica, um princípio de doutrina fundamental da sociedade. E a Igreja ensina que é um princípio fundamental, a subsidiariedade, como foi dito. Aliás, basta estudar o catecismo, não, direi, o compêndio da doutrina social da Igreja. Se calhar nós estudamos pouco, se calhar. Se nos obrigassem a sentar ali e a fazer um exame oral sobre o compêndio social da doutrina social da Igreja, se calhar reprovávamos, ou pelo menos chegávamos com uma nota baixa. Cara, em Portugal, a doutrina social da Igreja tem estado desaparecida daquilo que se chama agenda social, política, doutrinária. Pouco se fala dela, raramente se fala dela. E a responsabilidade principal aqui cabe aos católicos. Melhor dito, à Igreja. Liguei à Igreja porque os católicos não dispersos, mas organizados. E eu entender, com todo respeito, sobretudo à hierarquia católica, que não incentiva, como no meu tempo acontecia, que houvesse debate, reuniões, congressos sobre a definição da Igreja e os vários aspectos, das várias questões da definição. Eu achei muito interessante as suas referências aos partidos políticos. A doutrina da Igreja dá muito maior importância à sociedade do que aos partidos políticos. Os partidos políticos são entidades ambivalentes, estão entre a sociedade e o Estado, porque a sua função e a sua vontade é, sobretudo, mandar sobre a sociedade, conquistar o poder e, portanto, governar. A gente vê os partidos como expressões da sociedade. Bah, é verdade. Mas a verdade é que o objetivo dos partidos é governar, é estar no poder político, exercer o poder político. Portanto, não é ao lado da sociedade.
A sociedade tem uma função, uma responsabilidade, melhor digo, autónoma relativamente aos partidos políticos. A sociedade esgota a sua capacidade de dizer de si mesma. Esgota nos partidos. Isto é terrível. Daí o problema da participação política, que não é apenas através dos partidos. E, consequentemente, faz apelo à participação dos cidadãos e da sociedade. A nossa Constituição diz isso. Nós esquecemos de que no artigo 2º da Constituição está dito que o Estado deve promover a democracia participativa. Ninguém fala da democracia participativa. Eu vivo neste país há 92 anos e não tenho ouvido falar da democracia participativa. Ninguém fala. Mas está lá. Afinal de contas, o Estado deve aprofundar. Não tem, ninguém tem a democracia participativa. Também está lá. Mas está morto. Está, como dizia um ilustre jurista italiano, está revogado pelo esquecimento. Mas se revogam as leis pelo esquecimento. É o que acontece ao princípio da subsidiariedade. Também está revogado pelo esquecimento. Acordam sim, acordam não. O Tribunal Constitucional fala do princípio do não excesso, por exemplo, e do princípio da proporcionalidade. Isto são coisas muito pobres relativamente ao princípio da subsidiariedade. Primeiro, o princípio da proporcionalidade não está expresso na Constituição, embora seja considerado como um princípio constitucional não escrito, com certeza. Mas não está escrito. O princípio do não excesso também não. E, contudo, são muito valorizados, aplicados, referidos. O princípio da sociedade está lá escrito e ninguém os nossos juízes da Constituição não falam dele. Já não estou a falar dos restantes juristas e dos constitucionalistas, que também não trabalham sobre este princípio. Fazem uma referência breve e muito pouco aprofundada nos comentários. Há um ou outro, quem temos alguma referência sobre isso, exatamente a professora Jorge Miranda, por exemplo. Mas é um princípio pouco... ao contrário do que acontece em Itália, a bibliografia jurídica e constitucional sobre o princípio da constitucionalidade é avassaladora. É enormíssima. Em Portugal não há bibliografia jurídica e constitucional sobre o princípio da subsidiariedade. Como é possível um princípio que está lá escrito há 20 anos? O princípio da subsidiariedade começa por ser um princípio social, antes de ser um princípio político, porque não se aplica só ao Estado. O princípio da sociedade aplica-se à família, aplica-se à sociedade. A Igreja sempre o defendeu como um princípio social, um princípio que permeia todas as relações. Todos nós devemos relacionar-nos com os outros em termos de subsidiariedade. Não devemos intervir para além do desnecessário, não devemos absorver, não devemos alienar, não devemos comandar, devemos respeitar, mas devemos adjuvar. Devemos ajudar, devemos promover. Isto é um princípio fundamental da doutrina cristã. Isto vem mesmo da medula fundamental do cristianismo. É uma tradução do dever de solidariedade, do dever do amor ao próximo. A sociedade é isso. Quando as instituições de apoio social trabalham em termos de subsidiariedade, por exemplo. Não é verdade? Quando os pais ajudam os filhos, fazem uma ajuda, quer dizer, há sempre pecados e desvios e corrupção das coisas, mas em princípio os pais querem que os filhos caminhem por si próprios, querem ajudá-los, mas não querem absorvê-los, não querem atrofiá-los. Não querem que os filhos sejam supletivos relativamente a eles próprios. Eles é que são supletivos. Quando uma mãe ajuda um filho, quando o filho começa a caminhar, ela deixa. Não controla. Quer dizer, isto faz parte da natureza humana. É preciso viver isto assim, até ao fundo. Por outro lado,
Se o princípio da subsidiariedade não for levado a cabo, isto equivale a uma alienação da sociedade e da pessoa humana. Hoje, toda a gente defende os direitos fundamentais, mas ninguém fala dos deveres fundamentais. Ora, não há direitos fundamentais sem deveres fundamentais, por isso, se o dever não responde ao direito, o direito fica insatisfeito. Não há maneira nenhuma de gozar de direitos que não seja a custa do exercício de deveres. Alguém tem que exercitar deveres. E o que se tem feito na modernidade é a sociedade aliena o seu dever de solidariedade no Estado. E isto exprime-se através de um conceito tremendo da modernidade, que é o do Estado Social. O Estado Social substitui-se a nós próprios, nós pagamos-lhe para eles fazer aquilo que nós devíamos fazer, por razão de consciência, por razão de fraternidade, por razão de amor, de ver ao povo. E, portanto, nós aliviamos disso, pagamos os impostos, e o Estado faz. E o Estado faz, mas o pior é que o Estado depois diz: eu é que tenho a prioridade de fazer. Tu só és chamado a título supletivo. Se há coisa que arrepende, é quando se pensa, por exemplo, em matéria de educação, em matéria de saúde e noutras tantas coisas, o Estado tem uma prioridade e um dever primeiro. E os particulares vêm depois e duvidosamente. A melhor é que fosse só o Estado. Quer dizer, nós ficamos despejados de deveres, desonerados. Basta pagar os impostos. Isto é uma alienação tremenda, do ponto de vista da doutrina social da Igreja, evidentemente. E isto é preciso falar, é preciso falado, dito, discutido, posto em cima das mesas, por jovens a discutir estas coisas. E os próprios juristas, sobretudo os constitucionalistas, têm que fazer mais trabalho nesta área. Eu bem sei que eles estão muito cheios de trabalho. Eu sei. De todos os lados, e nós somos poucos. Portugal é um país muito pequeno. Quando, por exemplo, comparamos o nosso panorama jurídico com o da Itália, ou com o da Alemanha, o da Itália, a Espanha, com a própria Espanha. Ficamos atrelados pela pequenez, a nossa pequenez. Somos pouquinhos, Mas, caso, nós temos capacidade de estar em participação direta e comum com a Itália, com a Espanha e com a França. Portanto, também não estamos isolados. Mas há pouca, quer dizer, estamos esta área da doutrina social da Igreja. A questão do princípio da sociedade tem que ver muito com a doutrina social da Igreja, porque foi a doutrina fundamental sobre este tópico, desde os primeiros tempos. O Estado é por causa da pessoa, não é a pessoa por causa do Estado. Ora bem, esta questão é crucial. E estamos agora em cima de uma revisão constitucional. Eu acompanhei, tive a sorte e a felicidade de estar na Assembleia Constituinte. E depois de participar nas primeiras grandes revisões constitucionais e de acompanhar depois as seguintes. Nunca vi um panorama tão pobre de debates sobre a questão que está em causa como nesta revisão constitucional. Ninguém fala dela. As propostas são tristíssimas, de um ponto de vista da sua qualidade e da sua elaboração filosófica, jurisconstitucional, política. É uma partidarice quase humilhante, pequenina, das pequeninas coisas. As ideologias e as concepções ali todas a quererem intervir e meter lá a sua coisinha. Quando a Constituição não deve ser expressão das múltiplas correntes, mas apenas expressão daquilo que é fundamental para todas. Bom, e não vejo debates sobre assisti a um debate aqui há pouco tempo, aliás, muito bom, em que eu vi o professor Otero fazer uma conferência magnífica.
belíssima. Mas não consegue, culpa minha, não me lembro de mais nada. Quer dizer, católicos, juristas, estamos muito pouco ativos, para começar por mim, evidentemente. Mas isto é grave, porque, entretanto, o clima político, o clima cultural, porque o problema, eu fico assustado, porque atualmente as pessoas já estão todas num modo de pensar e de viver que é o de exigir tudo ao Estado e todos se resume nisso. Quer dizer, também exigem liberdade, exigem fazer o que entendem melhor, etc. Mas isto é uma alienação. As sociedades modernas estão cada vez a ser mais alienadas porque estão cada vez mais a ser dependentes do Estado. O Estado está cada vez a ter mais funções, está cada vez a alienar e as pessoas, as suas funções. E eu pensei que a vida atual é muito pesada, é muito difícil para a maior parte das pessoas. As pessoas não têm tempo. Isso é um problema que o próprio Estado tem responsabilidade. E isso é um dos problemas que nós também devemos pensar. Porque, no fundo, nós estamos a ser muito pressionados, a própria sociedade está a ser pressionada para mudar. Quer dizer, há uma dialética entre o poder político e a sociedade. As sociedades antigas não tinham Estado. Em determinada altura passaram a ter, em termos simplificados. E a partir daí o Estado passou a querer dominar a sociedade. E agora, cada vez mais, agora não a quer dominar pela violência física, mas quer dominá-la por outros meios. E tem vindo a fazê-lo, cada vez o Estado é mais importante. Basta a gente ver, abrir o jornal e ler e ver o que é que lá vem. Só Estado, política. A doctrina social da Igreja diz que, há pouco disse muito bem, a pessoa está antes da própria sociedade, inclusivamente, embora a sociedade esteja ao mesmo tempo que a pessoa. Mas não está só antes, mas está depois. Nós temos uma finalidade, o Estado não tem. O Estado, a finalidade do Estado tem é servirmos a nós. Mas não é assim que as coisas funcionam. Eu fico um bocadinho surpreendido por ver aqui tão poucos juristas, nesta ocasião, juristas católicos. Desculpem, alonguei, não devia ter feito isso. Mas eu gostava de ouvir. Quer dizer, acho que temos que fazer bater no peito, fazer um pouco de reflexão sobre nós próprios, como igreja, como católicos. Eu acho que nós temos falhado. Porque, meu caro amigo, não basta só estar a fazer uma crítica, que aliás gostei muito da crítica que fez. Temos que fazer é propostas. E onde estão? No panorama português. Onde estão? Propostas. Fazer propostas. Acho que devia ser um desígnio que devia ser assumido. Temos que fazer propostas. Sr. Professor, nosso ciclo de conferências vem justamente até na sequência de um repto que o Sr. Professor nos fez aqui há uns meses de lançarmos o tema aqui da subsidiariedade e por isso aí está uma proposta que nós acolhemos e que oferecemos à sociedade e que esperamos que possa ter um contributo. Eu pensei que esta conferência, esta reunião, primeiro, mostra que estamos atentos à questão da revisão constitucional e mostra que estamos atentos à doutrina social da Igreja. Não vale a pena fustigarmos-nos mais do que a conta. Mas é preciso tirar daqui energias para fazer ainda mais e cada vez mais. Não sei se o Vasco querem acrescentar algum aspecto. Eu tenho uma preocupação grande não só na doutrina social da Igreja, mas na comunicação da Igreja, na mensagem da Igreja, de não ser só de denúncia e ser também de anúncio. E acho que
portanto, o que eu vou dizer? Temos de ter propostas, seja nisto, seja nas outras áreas da vida humana, seja na família, seja no que quer que seja. Estou muito alinhado e é uma grande preocupação porque vejo que muitas vezes as pessoas de fora, de certa forma, desvalorizam a mensagem cristã porque pensam, vocês são do contra. Gostam de ser do contra. E, portanto, estou 100% de acordo. Sobre a subsidiariedade, eu tive a experiência interessante de estar, não ao nível autárquico nacional, mas comunitário europeu. E via a forma como muitas vezes nós decidíamos, ou os deputados, fossem de qual cor, decidiam o seu sentido de voto. Muito pouco subsidiário. E porquê? E eu acho que esse é um grande desafio da subsidiariedade que eu tenho dificuldade em perceber como é que vai ser contrariado. Infelizmente. Que é, voltando àquela lógica um bocado fria da oferta e da procura, aquilo que eu via era que a maioria dos políticos, por benevolência e também por interesse próprio, estavam sempre dispostos a dar mais um passo, porque é para bem das pessoas, é para bem, vamos apoiar mais, vamos ajudar mais. E isto é um ciclo infinito, porque eu nunca vi ninguém, ou são raros, aqueles que dizem não, aquilo que é verdadeiramente amoroso, para irmos até ao limite, é dizer não. Nós não vamos imiscuir. Mas não é essa a lógica reinante. A lógica que domina eu não vou ser egoísta, claro que vamos dizer que sim, que fazemos mais isto, mais uma diretiva, mais um regulamento, mais um programa, mais um fundo, mais um financiamento, porque nós somos tão generosos. E por isso, sem dúvida que uma solução para isto aqui é trazer o tema para o debate, porque muitos deles, apesar de serem deputados europeus, subsidiariedade, nem sabem o que é, nem sabem que têm as raízes que têm, não sabem nada. Mas, de um ponto de vista muito seco, o que me parecia era não respeitam a subsidiariedade porque acham que ser generoso é fazer. E pronto, e portanto, estou aqui a apontar um problema que eu vi com os meus próprios olhos, para o qual não vejo uma grande solução, ou é uma coisa até que me preocupava, de certa forma. Muito bem. Desculpe, não sei se... Sim. Como é que nós poderíamos fazer chegar tudo aquilo que aqui se disse hoje a mais pessoas? Realmente nós não somos 20 sequer, mas faz muito a pena, e já isto aconteceu noutras nossas iniciativas, que isto não chega a mais pessoas. Pedro, temos agora uma inovação, que temos uma transmissão por YouTube e vai ficar disponível em vídeo no nosso canal. E, portanto, isso é uma forma de tentarmos chegar justamente a mais pessoas. Por Zoom, é isso justamente que estamos a transmitir. É uma inovação. Não sei, mas fica disponível, portanto... Mas eu acho que é importante, precisamente porque nos falta esse debate. E também nos falta aqui um bispo, por exemplo. Vamos convidar. Vamos dar ânimo, não só a nós, mas a todos. Quero dizer, não nos sentimos convocados, meus amigos. Não nos sentimos convocados. Nem convocamos, nem nos sentimos convocados. Este é que é um problema grave. Os católicos, no panorama sociopolítico, na questão das ideias, na agenda que vem dia, estão abaixo das suas capacidades e da sua própria representatividade. Creio eu. Portanto, há minorias que são muito mais ativas, muito mais, e utilizam os meios, e aí é uma questão técnica, prática, utilizam os meios devidos e conseguem influenciar, mas agora até se inventou a palavra influência, e conseguem influenciar, e de facto influenciam as pessoas, o povo, no sentido nobre do termo, vai mudando de opinião. E nós aí, aliás, a palavra católico, etc., é quase que hoje em dia um bocadinho envergonhada, enquanto que outras autodenominações são gloriosas, os católicos estão um bocadinho na parte de baixo. Não é só em Portugal.
eu acompanho quanto posso o que se passa de um modo geral, designadamente na Europa, e acontece de toda a parte. Não. Mas é preciso reagir, porque senão, seguramente, não sei, voltando ao problema dos partidos políticos, é preciso pôr os partidos políticos no seu lugar. Eu lembro-me de que Simone Weil escreveu um livrinho muito interessante sobre quem defendia a extinção dos partidos políticos, por exemplo. O que é que nós não digo, eu não proponho que se extinguam os partidos políticos, mas era bom falar da ambiguidade dos partidos políticos, por exemplo. São muito ambíguos. Eles passam o tempo todo do lado do poder político, não passam o tempo todo do lado das... E tudo que dizem praticamente é para ganhar o poder. Dizem que é em nome da defesa. Isso todos dizem, não há nenhum partido político que não diga que aquilo que defende é em nome do povo e do bem do povo. Mas defendem coisas contrárias. Durante todo o tempo, só nas campanhas eleitorais é que parece estarem do lado do povo. Vêm-nos recitar, vêm-nos falar, vêm-nos acarinhar, e depois fogem para a Assembleia da República e ficam lá durante 4 anos. Eu não sou... Esta questão não é fundamental. A questão fundamental é uma questão de cultura. E hoje em dia, esta questão de cultura passa fundamentalmente pelo sistema de ensino, que está dominado pelo Estado. E nós não fazemos nada para combater esse monopólio ideológico, porque já é ideológico. Se não fosse, mas é. Se não fosse ideológico, mas é. E sendo ideológico, é preciso combatê-lo. E não se combate. Combate-se pouco. Muito pouco. Por exemplo, desculpem, eu não quero... Já falei demais. Muito obrigado. Sr. Professor, muito obrigada. Agradeço muito a sua presença aqui, assim como agradeço de todos os que aqui acompanhamos esta sessão. Lembro que a próxima é no dia 16 de maio. Falaremos sobre direitos, liberdades e garantias com o professor Jorge Pereira da Silva e com o Dr. José Maria Cortes. E conto com todos nessa altura. Obrigada. Agora,